Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus venha abençoar a sua vida de modo especial. Estamos aqui com mais uma oportunidade de estudarmos mais uma lição da nossa revista EBD e temos por tema, a lição de número 8, temos por tema Silêncio no céu e o julgamento vindouro. Silêncio no céu e o julgamento vindouro. Então chegamos na lição de número 8, a nossa lição é a revista cujo tema é Apocalipse, mensagem sobre o triunfo de Cristo, exortação e promessas ao povo de Deus. Então chegamos em um ponto aqui da lição muito importante. E quando nós olhamos aqui para o texto áureo, está escrito, Apocalipse capítulo 8, verso 1. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Então nós vemos aqui que o capítulo 4 e o capítulo 7 de Apocalipse, nós vemos que temos ali uma preparação, para a abertura do sétimo selo. Então a gente tem que sintetizar já a princípio aqui, que a ideia aqui de selo é como se fosse, como exemplo, como se isso aqui fosse o rolo sagrado, o livro que está o juízo divino de Deus. Quando o anjo, João, vê aquela visão, ele vê o anjo ali explicando para ele as visões e naquele momento o céu estava chorando, enfim, havia pranto, choro, e João também chora ali porque não encontrou ninguém digno de abrir aquele livro e desatar aqueles selos, quando na verdade Cristo é o Cordeiro de Deus que venceu e ele se tornou digno de abrir e desatar os 7 selos. Então, só para a gente ter uma ideia, esse aqui é um pergaminho com vários escritos, não que seja redondo, mas fala livro, Mas a ideia antiga de livro era pergaminhos, então suponhamos que seja isso, para ilustrar, Então aqui temos alguns selos, 7 selos. Cada selo simboliza um acontecimento, na esfera escatológica. Então nós vemos aqui que já tinha aberto um selo tinha sido aberto, nós não vamos entrar aqui em detalhes, o que cada um significa, porque nós não temos esse tempo. Mas enfim, já tinha se aberto dentro da profecia e da revelação de João, do Apocalipse, tinha sido aberto já o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. O 6º selo está aqui. Então, nessa hora, nós vemos que para ser aberto esse selo aqui, que era o último, que daria início, então, agora a uma nova etapa, um novo ciclo, que se iniciaria o quê? As 7 trombetas, com 7 anjos que tocariam essas 7 trombetas, cada uma também com um significado, mas aqui Jesus, então, ele é digno, ele vai desatar. E nesse momento, a Bíblia diz que há um silêncio no céu, por aproximadamente meia hora, onde houve silêncio em todo o céu. E nós vemos aqui que o juízo ele ia ser inevitável. O juízo ele é inevitável, E nós vemos aqui que quando esse último selo ele é aberto, Nós vemos aqui que esse silêncio ele paralisa até a canção dos anjos. O céu todo ficou paralisado. Por quê? Porque havia ali uma expectativa que um ciclo iria se iniciar. E esse silêncio fala da perplexidade, diante do que estava por vir, que era o juízo. Esse rolo aqui havia um juízo ferrenho para a terra, Enfim, para os habitantes da terra. O que iria acontecer em todo o mundo. Então nós vemos aqui que era tão terrível que seriam acontecimentos sobrenaturais, debaixo da ordem de Deus, da ordem divina, Seria algo impactante, que os anjos se calaram no céu, houve silêncio. Então essa meia hora, nós vemos que desde o princípio do mundo, os fenômenos da natureza têm ocorrido dentro da escala do natural. Então são acontecimentos que iriam acontecer, que vão acontecer, nesse período, quando for a hora determinada por Deus, que isso vai acontecer de fato. Então, quando isso for acontecer, nós vemos que tem toda uma ordem cronológica,
para o acontecimento das coisas bíblicas, apocalípticas. Então nós vemos que os juízos eles estão dentro de uma cronologia. A gente percebe aqui que Deus traz uma mensagem, né? Primeiro com 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia. Então esse é o primeiro acontecimento. Nós vemos, né, que hoje a gente lê o livro do Apocalipse, a gente está lendo o jornal, praticamente, de tudo que estava profetizado, revelado, né, e ia acontecer no futuro. E hoje nós estamos no futuro, de repente bem próximo aí desses grandes acontecimentos. Por que não dizer isso? Depois a gente vê que o livro ele é selado com 7 selos, esse livro que a gente está comentando, e o último selo abre, né? E quando ele é aberto, abre-se então o quê? O juízo das 7 trombetas. Depois o juízo das 7 taças e por fim nós vemos que Jesus ele vem guerrear a batalha do Armagedon, enfim, vence com a igreja, vence o anticristo. Então, para a gente se situar aqui, nós cristãos pentecostais, nós cremos, né, numa visão teológica que nós somos pré-tribulacionistas, que nós não viveremos a grande tribulação, nós cristãos não vamos passar por ela, porque nós cremos que o arrebatamento ocorrerá antes. Então, para nós que estamos aqui agora, nós cremos que após o arrebatamento da igreja, vai se abrir esse ciclo de 7 anos da grande tribulação. Então, nesse momento, nós aguardamos o arrebatamento e cremos que não passaremos pela grande tribulação. Esse é o entendimento apocalíptico pré-tribulacionistas. Vários teólogos pentecostais defendem essa tese e nós assembleianos, enfim, cristãos pentecostais cremos dessa maneira. Quando isso acontecer, o arrebatamento acontecer, nós passaremos pelo tribunal de Cristo, onde receberemos os galardões, enfim, seremos recompensados e posteriormente passaremos pela grande ceia, onde cearemos com Deus nos céus. Nesse período, ao mesmo tempo que a gente sai, é arrebatado, aqui na terra se abre 7 anos da grande tribulação, nós não estaremos aqui. Então, nesses 3 primeiros anos, vai acontecer tudo que está aqui, ó, nesse livro que foi aberto. Esse último selo é desatado, há um silêncio, então começa o juízo. Virá então sobre a terra o juízo divino. E nesse momento nós vemos que a revelação é tão interessante, né, que ela está meio que de forma pretérita, né? Porque fala que, por exemplo, falar no presente o que já aconteceu no futuro. Então João vai falar de coisas que já aconteceram no futuro. Quando ele tem a visão, ele relata coisas que já aconteceram no futuro, porém ele está no presente. Hoje, aqui presente, nós estamos no presente, falando também das coisas que acontecerão no futuro, ou seja, isso já aconteceu no futuro. Não é talvez, né? Então, são revelações que vão acontecer. Então, nós vemos aqui que, por exemplo, Deus usa essa linguagem, né, na Bíblia. Nós temos aqui também, quando Isaías 9,6 disse assim, ó, sobre o nascimento de Jesus, ele disse: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías profetizou isso antes de Jesus nascer. Ele já falou: um menino se nos deu. Um menino se nos deu, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Jesus nem tinha vindo ainda, mas Isaías já falou que Israel tinha recebido, né, esse filho, esse menino que era Jesus. Também, mais à frente, nós vemos que no livro de Isaías 45:11, ele profetizando fala que o rei Ciro é mencionado, né, cerca de 150 anos antes de ter nascido. Está escrito assim: assim diz o Senhor, o seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita. Ciro nem tinha nascido. Isaías já profetizava acerca dele. Então, o Apocalipse é a mesma ideia, a mesma ideia que temos aqui, que essas revelações elas aconteceram já no futuro, né? E nós estamos no presente. Então não tem como a gente mudar isso. Vai acontecer. Amém? Está selado. Então nós comentamos aqui de algo que vai acontecer no futuro, mas que já aconteceu no mundo espiritual, enfim,
de alguma forma já está revelado. Na hora certa, tudo que está escrito será uma realidade no presente. Ainda não é, mas será. Amém? Mas a gente não vai passar por esse juízo. Glória a Deus, não iremos. Assim cremos. Então nós vemos aqui que vai iniciar, o último selo então foi aberto. Né? Nós lemos aqui, o último selo foi aberto. E inicia a grande tribulação aqui na terra. A igreja já foi arrebatada. E agora, o que vai acontecer com os que ficam aqui na terra? Que tipo de juízo é esse? Nós vemos aqui que o primeiro é o juízo divino sobre a natureza. Então, quando abriu esse selo, né, abriu-se 7 anjos, se levantaram 7 anjos, cada um com uma trombeta. Cada um vai tocar a trombeta na sequência. O primeiro anjo vai tocar a trombeta. Quando ele tocar, vai acontecer o quê? Um juízo sobre a natureza. Então a primeira catástrofe que nós vamos ter são naturais, onde nesse período da grande tribulação atingirá fortemente o quê? A natureza. Então nós vemos aqui que vamos ter o toque aqui de 3 trombetas em específico, no tópico 2 da sua lição aí, e vamos comentar sobre elas então nesse momento. O texto fala que 1/3 de toda a vegetação foi atingida, 1/3 de toda a vegetação. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva, fogo misturado com sangue. E foram lançados na terra, e foi queimada na sua 1/3 parte. Queimou-se a 1/3 parte das árvores, de toda a erva verde foi queimada. Então nós vemos que todo o ecossistema, toda a biodiversidade, ela vai ser abalada. As plantações, né, as nossas reservas minerais, as reservas de água potável, as usinas hidrelétricas, enfim, as nossas plantações. O estado de Goiás é muito rico em plantações de soja, milho. Então nós vemos que a natureza em si vai ser abalada, né? Sendo que nada igual aconteceu até então. Então não há nada visto, nenhuma catástrofe que aconteceu desde que a gente se entende na história, nada vai se comparar àquele dia, porque em um determinado momento, 1/3 parte, né, da natureza, da vegetação vai ser abalada. É muita coisa. A gente não vai englobar só o nosso estado, a gente tem que englobar o planeta, o mundo todo. A 1/3 parte da vegetação do mundo todo vai ser abalada. Severino Pedro Silva, um teólogo aqui, ele destaca aqui na lição, Faraó e seus súditos sofreram na pele este terrível castigo. Os homens que viverem no passado sombrio da grande tribulação o sofrerão também. Então ele destaca aqui que assim como aquelas pragas veio sobre o Egito naquela época de Faraó, em que José estava, né, naquele período lá no Egito, Moisés, né? Moisés estava lá no Egito para tirar o povo das mãos de Faraó, e o Faraó endureceu o coração. O Senhor permitiu algumas pragas. Então, aquelas pragas vieram de uma ação sobrenatural. Da mesma forma, as ações que virão sobre a terra é semelhante àquelas que vieram sobre o Egito. Serão pragas que o próprio Deus vão enviar, né? Então nós vemos aqui que a primeira foi a vegetação. O segundo anjo vai tocar a segunda trombeta. Aí fala que 1/3 de toda a vida marinha e embarcações serão atingidas. Apocalipse 8 e 9 diz que a segunda trombeta mostra a morte de 1/3 de toda a vida marinha, bem como a destruição de 1/3 de todos os instrumentos de navegação. Então, a segunda trombeta, ao ser tocada, será atingida aqui na terra todas as embarcações marinhas, né? Ou seja, as águas serão atingidas. Vai ser tão forte o impacto da forma que o Senhor vai agir que 1/3 parte de toda a estrutura, né, marítima vai ser atingida, as águas. Então, uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, né? É possível que se trate de um asteroide. Então, possivelmente um asteroide, né, poderá atingir as águas e nesse momento impactar aí 1/3 parte, né, das águas, atingindo aí, enfim, navios, né,
portos, e vai ser algo terrível. Antônio Gilberto, que é um teólogo pentecostal, né? Saudoso Antônio Gilberto, não está mais entre nós, mas ele escreveu aqui no seu livro e eles usaram o seu comentário. Nesse tempo, os modernos navios de guerra não terão qualquer proteção para evitarem ser destruídos. Seus mísseis mais sofisticados serão totalmente inúteis. Então, atingirá aí os exércitos, né? Possivelmente aí nada poderá impedir que esse míssil, nem toda a tecnologia impedirá que esse meteoro, enfim, essa coisa como um grande monte ardendo em fogo que João viu descendo, né? De repente nada vai conseguir parar esse acontecimento, vai acontecer. Ainda mais, diz que 1/3 de toda a água potável, 1/3 de todos os luminares, água potável e os luminares também, a terça parte deles, nós vemos aqui que está escrito em Apocalipse 8:10. A Bíblia mostra que após o toque da terceira trombeta, 1/3 de toda a água potável do planeta se tornará imprópria para beber. Então, para quem ficar, isso aqui tudo, ele vai estar sujeito a passar. Perder aqui a água potável, né? Algo com certeza que contaminará a fonte das águas, o saneamento básico vai ser afetado, vai ficar difícil de você, né, ter uma alimentação saudável, inclusive a falta de água, a escassez. Então, o sol e a lua e as estrelas perderão 1/3 do seu brilho. Pensa os céus, né? A gente está acostumado à noite olhar e ver o céu, as estrelas, a lua. E aqui o texto diz que o sol e a lua e as estrelas perderão 1/3 do seu brilho. Para onde vão? Né? Possivelmente virão sobre a terra, né? E catástrofes climáticas, né, em larga escala poderão acontecer. E nós vemos aqui que não é ficção, né? Isso tudo está escrito. Parece aqueles filmes que a gente está acostumado a assistir, né? Quando fala em finais dos tempos, fim do mundo. Mas essas ideias são retiradas, eu acredito, até mesmo do livro do Apocalipse. Porque nós vemos aqui ainda um comentarista, Stanley Orton, ele diz que a palavra grega para estrela pode também ser traduzida como planeta, né? Um meteoro ou outro corpo celestial. E o versículo em apreço é claro, né, ao falar de um corpo, possivelmente um meteoro, que entrando na atmosfera terrestre, inflama-se e pega fogo pela fricção com o ar. Então, essa terça parte provavelmente ela virá sobre a terra, né, onde acontecerá aí grandes catástrofes, uma grande destruição. Então, 3 anjos tocaram 3 trombetas depois do último selo ser aberto, onde houve o silêncio no céu. Então, esse silêncio preparava esses acontecimentos que nós estamos comentando, né? E aqui nós vemos no terceiro tópico aqui o juízo divino sobre a humanidade. E é válido enfatizar aqui que nós estamos falando dos 3 anos e meio dentro da grande tribulação, são 7 anos. Então, isso tudo acontece em 3 anos e meio. Tudo isso que a gente está comentando aqui vai acontecer nos primeiros 3 anos e meio. Nós vemos aqui o juízo sobre a humanidade. Então, o primeiro juízo dos 3 primeiros anjos vem sobre a natureza, vem sobre, né, a água, vem sobre a vida marinha, as vegetações, e temos a queda das estrelas, de terça parte das estrelas e dos luminares. Então nós vemos aqui que agora o juízo não será mais de ordem natural, o juízo agora vai ser na humanidade. Então a gente, para fechar, vai falar agora sobre o juízo divino sobre a humanidade. E a humanidade, o que vai acontecer com ela nesse período? Então nós vemos aqui que as próximas pragas vistas, né, na 5ª e na 6ª trombeta atingirão o homem. E estas 2 pragas abalarão de forma profunda o mundo e atingirão bilhões de pessoas. Hoje, se fosse hoje esses acontecimentos, a população mundial, né, medida pelo IBGE, em média hoje estamos já ultrapassando 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas. Então, quando a Bíblia diz sobre a humanidade, ela fala do mundo todo.
os seres humanos que habitam estão debaixo desse juízo. Todos os seres humanos que estiverem vivos nesse período, estarão sujeitos a passar por esses juízos. Então nós vemos aqui que a primeira que destaca, né, dentro dessa abertura do quinto e sexto selo, quinta e sexta trombeta, é a praga dos gafanhotos. A quinta trombeta mostra um enxame de gafanhotos que aterrorizarão a terra. Possui aparência horripilante e infernal. Terão como alvo exclusivamente pessoas. Então, por 5 meses, eles vão agir causando um tipo de chaga maligna nos habitantes. Aqui, né, se dirime uma dúvida muito comum no estudo do Apocalipse. A gente tem essa dúvida: esse gafanhoto é um gafanhoto ou é uma tipologia? De fato vai ser literal um gafanhoto? Ou é um tipo de chaga, de doença, de praga, né? Nós vamos aqui, os comentaristas trouxeram alguma coisa nesse sentido para a gente tirar algumas dúvidas. Então a Bíblia, ela não diz, né, que na grande tribulação as pessoas não morrerão. A Bíblia não diz, né, que nesse período de grande tribulação as pessoas não vão morrer. Não fala se vai morrer ou não, né? Mas é que nós vemos que quando essa peste chegar, essa praga estiver atuando, as pessoas vão desejar morrer, mas elas não poderão morrer, né? Nós vemos aqui que Antônio Gilberto novamente vai falar que esses gafanhotos gigantes infernais, né, é um tipo de ser infernal, um tipo de demônio, agentes de Satanás. São fatos literais os aqui descritos. Então, para Antônio Gilberto, ele acredita que isso é literal, né? Pode ser uma praga de próprios gafanhotos, mas que no mundo espiritual aqui são demônios, né? São agentes de Satanás que estarão agindo com essas pragas, enfim. Mas ele faz um apelo literal para gafanhoto, né? Enfim. Mas o que vale aqui é a gente saber, né, que essas pragas serão reais, seja elas literais ou de forma espiritual, uma linguagem mais espiritual, em demônios, né, agindo, enfim, lançando pragas, doenças, novas enfermidades, que as pessoas vão desejar morrer, mas não poderão morrer. É o que está descrito aqui nesse período. As pessoas vão desejar a morte, mas não vão morrer. Então isso é doloroso. Mais à frente fala sobre que 1/3 da população mundial será afetada, né? Então se fosse hoje 8 bilhões de habitantes na Terra, né? 1/3 daria em média aí 2,6 bilhões de pessoas morrendo por causa de tudo que vai acontecer. É muita coisa, né? Aniquilar 2,6 bilhões de habitantes do planeta, então será algo muito terrível. E então nós vemos aqui que 1/3 da população mundial é afetada. Então essa trombeta, ela anuncia, né, um juízo terrível que virá sobre a humanidade. Apocalipse 9,15 está escrito: e foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Então a 1/3 parte dos homens vão morrer nesse período. Então enquanto a quinta trombeta, pessoas sofrem, né, mas não morrem, e a praga dura 5 meses, agora, em apenas um momento, numa data marcada, num momento específico, no momento exato, mais de 2,6 bilhões de pessoas vão morrer. Então, a ideia de que na grande tribulação você nunca vai morrer, não, vai sim. Só não vai morrer os que durante essa praga dos 5 meses do gafanhoto. Agora, no demais, no restante do período aí dos 3 anos e meio, nós vemos que a pessoa vai morrer porque 2 bilhões vão morrer. Stanley Orton novamente fala: opinam alguns que a descrição das hostes demoníacas deve ser vista como sendo altamente figurativas e simbólicas. Entretanto, sempre que símbolos são usados no Apocalipse, tem como finalidade representar alguma coisa ou pessoa real e verdadeira. O que João viu é real, e a destruição que os exércitos trarão serão também de forma real. Aqui ele
esse teólogo aqui, escritor, ele aponta que a possível morte, né, acontecerá por muitas guerras, que vão dizimar terça parte da população mundial. Muitas guerras, né, que haverão. Nós nem entramos na grande tribulação, vemos rumores de guerras, já tivemos grandes guerras. Então, uma grande proporção para ser morta em uma escala tão grande, possivelmente esse teólogo aqui acredita que sejam guerras, né, entre as nações. E para encerrarmos aqui, nós vemos que a oração dos santos. Aí vemos que antes do juízo das 7 trombetas acontecerem, Deus nos mostra as orações chegando como incenso a Deus. Em Gênesis 19 também fala algo sobre isso. Antes da destruição de Sodoma e Gomorra, encontramos o patriarca Abraão junto a Deus intercedendo pela cidade e Deus livra Ló. Então nós vemos que antes da abertura das trombetas serem tocadas, do período das trombetas serem tocadas, nós vemos que um anjo chega com um incenso, com orações, né, misturada com incenso para Deus. Então o escritor da lição, ele vai destacar para nós aqui o quê? Que antes de acontecer o juízo, chegou a oração nos céus, né, dos santos, clamando, e foi recebida diante de Deus. Então o apelo aqui da lição para nós hoje, para esse tema, lição de número 8, é que nós tenhamos a mesma intensidade diante de Deus em orar. Sabemos que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, o fim dos tempos chegarem, os acontecimentos chegarem. Então a ideia é que a gente estar sempre orando. Então, se subiu a oração antes de abrir o juízo, por que não dizer que hoje devemos orar também antes de acontecer tudo que já está escrito, né? Orar para aqueles que não servem a Deus ainda, não servem a Jesus, estão à mercê de tudo isso que a gente está comentando. Mas para nós que cremos que estamos e somos salvos em Cristo Jesus, isso não nos acontecerá. Porém, a sua família, os seus amigos, quem você ama, pode estar sujeito a tudo isso. Então nós vemos que a gente precisa orar, né? E aqui o escritor fala mais um pouco. É necessário buscarmos a face de Deus com o coração contrito e quebrantado. Nós que cremos que seremos arrebatados por Cristo e não passaremos por essas coisas, devemos anunciar a Cristo, pois Deus pode ainda salvar muitas vidas pela pregação do Evangelho. Então a nossa missão de pregar o Evangelho está inteiramente ligada a esse processo aqui, de castigo, de condenação eterna, mas isso aqui será apenas um vislumbre. Após a igreja subir, passará o período da grande tribulação, e quem não subir estará sujeito a passar por tudo isso. Então nós vemos que na conclusão, o caminho, né, da santificação, e nós devemos estar no cumprimento da missão de fazer discípulos. Qual que é o nosso papel da igreja hoje, na ótica de Deus? Ter uma vida de santificação e crer para a salvação e alcançar pessoas. Essa é a nossa missão. Então que Deus venha falar no nosso coração. Encerramos por aqui mais uma lição. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.